Olá pessoal, bom, aqui está o nosso vídeo sobre volume de palavras. Muita gente quando começa a traduzir se pergunta qual volume diário essa pessoa pode assumir. Bom, isso varia de pessoa para pessoa, mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Para brincar um pouquinho, para descontrair, temos aí embaixo uma menção ao comercial daquela empresa de aviação. Vamos lá. Eu sou o professor Carlos Abelheira. Esse é meu site, profcarlos.com.br. Meu telefone fixo é o Brasil, mais 55, Rio de Janeiro, 21 3549 9002. Meu celular, também Brasil, logicamente, mais 55 21 96410 2277, Nextel. E meu e-mail, carlos@profcarlos.com.br. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Bom, que influenciam a tradução em dois tipos de critérios. Tá? Os primeiros são os elementos técnicos, ou critérios técnicos. Bom, dentro desses elementos, o primeiro que eu cito é o domínio. Tá? O domínio da área que você está traduzindo. Então, se você fez direito e vai traduzir um documento jurídico, beleza, você vai ter bastante facilidade. Se você é graduado em economia e vai traduzir um documento de engenharia nuclear, é bem provável que seja bastante difícil de você traduzir, se você não teve contato com esse tipo de tema durante a sua vida. O andamento vai ser muito mais lento. Então, dominar a área que você está traduzindo, versionando ou revisando ajuda muito, obviamente, no andamento do processo. O outro elemento técnico é a memória de tradução, a translation memory. Isso nos ajuda, obviamente, muito, porque você já tem segmentos que já foram traduzidos anteriormente, e você pode lá na sua ferramenta de tradução programar a porcentagem que você quer que uma correspondência apareça. Tá? Então, algumas pessoas colocam isso em 40%, outras em 60%, 70%, tal. Às vezes uma correspondência só falta um pontinho, e aí fica 98%, 99%, enfim. Isso ajuda e muito no andamento da tradução. O segundo elemento da segunda parte seria o glossário, que é para a gente manter a tradução uniforme, consistente, né? Para que a palavra seja utilizada sempre a mesma tradução ou versão em todo o trabalho. Então vou dar um exemplo. Em traduções de petróleo e gás, existe o termo pipeline. Esse termo algumas empresas usam como oleoduto, outras como tubulação, algumas como duto. Então a empresa, o cliente, vai fornecer isso para você. Tá? E o terceiro deles é a term base. Outra coisa que influencia muito é a pesquisa. Você vai gastar algum tempo pesquisando termos, expressões na internet, existem alguns sites para isso, e você vai, como eu falei, levar algum tempo pesquisando isso. Eu já levei meia hora pesquisando um termo mais técnico, tá? Para encaixar direitinho onde ele deveria estar. Claro que você também pesquisa em livros, dicionários, enfim. Você não pode ficar limitado à internet, né? Bom, eu também dividi isso em elementos físicos, tá? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, a temperatura ambiente influencia muito, tá? No verão é bastante complicado trabalhar à tarde se você não tem ar-condicionado ou ventilador aqui no Rio de Janeiro. E às vezes o tradutor trabalha em home office e um ar-condicionado ligado o dia inteiro não cabe no orçamento. Então fica bastante difícil trabalhar de tarde. Tá? Se você tiver um trabalho grande, você tem que dar seu jeito. Mas a temperatura ambiente influencia bastante e a gente tem que pensar nisso com antecedência. Né? Uma solução que eu tenho encontrado é eu acordo mais cedo,
começo a trabalhar mais cedo, está mais fresco, paro na hora do almoço, à tarde vou fazer banco, vou resolver coisas de rua, e no fim da tarde, depois de mais um banho frio, gelado, que a temperatura começa a baixar, eu volto a trabalhar. Tá? Outra coisa é a cadeira, parece que não, mas uma cadeira ergonômica, onde você consegue sentar com conforto, influencia muito para você não ter dores no fim do dia, você poder dormir bem, acordar bem no dia seguinte e continuar trabalhando. Outro elemento é a concentração. Para quem trabalha em home office ou no escritório, quem trabalha no que se chama de in-house, que são diretamente trabalhar numa empresa, numa agência, concentração é muito importante. Então, evitar distrações, né, o celular no silencioso, evitar barulhos externos. Eu tenho um fone de ouvido industrial, né, uma coisa monstra, que eu consegui com um cliente meu que é justamente do ramo de petróleo e gás, ele vende EPI, né, equipamento de proteção individual, e aí ele me deu um desses, e aí eu coloco aquilo e eu não ouço absolutamente mais nada que está acontecendo à minha volta. Pode o mundo se acabar que eu não vou ouvir. Então, para eu manter concentração, isso é essencial. Tá? Eu preciso de silêncio para trabalhar, não sei outras pessoas, mas eu, pelo menos, preciso de muito silêncio para trabalhar e estudar. Tá? Então, eu geralmente fecho a porta aqui de onde eu fiz o escritório, eu fecho a porta do quarto onde a minha esposa fica. Se tiver gente na sala, eu fecho a porta, peço licença e fecho a porta, e as pessoas entendem que é o meu horário de trabalho, né? Enfim. Outro elemento físico é a jornada de trabalho. Quanto tempo você se propõe a trabalhar por dia, tá? Aqui a gente tem que ter bastante cuidado, porque por mais que você queira ganhar dinheiro, existe um limite físico, tá? Chega uma hora que você simplesmente não consegue mais pensar. Então, essa jornada de trabalho vai de cada um. Algumas pessoas conseguem produzir mais de manhã, outras mais à tarde, outras mais à noite, enfim. Isso vai de cada um, eu não vou opinar em nada aqui. Só que você precisa conhecer, testar os seus limites e se conhecer bastante para você não deixar de cumprir prazo. Tá? Numa média, as pessoas traduzem 3.000 palavras por dia. Tá? Essa é uma média, um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas essa é uma média interessante. Com a ajuda dos elementos técnicos e físicos, você pode chegar aí 5.000 a 6.000 palavras por dia. Tá? Se for um documento com muita memória de tradução, muito glossário, muito documento de referência, bastante mastigado, tá? Isso pode chegar aí de repente a 8.000, 10.000 num dia, tá? Se for uma coisa muito, muito, muito facilíssima de se fazer, você pode chegar de repente a 15.000, mas você não vai fazer isso todo dia, né? Enfim, de vez em quando você pode chegar a isso. Isso é uma coisa muito fácil de se fazer, com muita memória de tradução, com muito glossário, com muito material de referência. Coisa muito fácil de se fazer, você não vai precisar parar para pesquisar praticamente nada. E aí você consegue fazer, tá? Mas um volume normal aí seria de 5.000 palavras por dia, tá? E você tem que ser bastante sincero, e por mais que você queira ganhar dinheiro, você também tem a questão da qualidade, tá? Que joga a primeira lauda o tradutor que nunca subestimou e não sobreestimou a sua própria capacidade. Mas tá aí o volume, pelo menos para mim, razoável, e que você vai aí testar o seu e chegar a um denominador comum, certo? Bom, eu sou o professor Carlos Abelheira, tá aí o meu e-mail, meu site, meus telefones, fiquem à vontade para entrar em contato, tá ok? Um forte abraço a todos, tchau!